Muito bem. Continuando a resolução de exercícios de cálculo de ΔH através de energia de ligação. Então, no exercício 3, nós temos agora um processo, uma reação química acontecendo e eu quero calcular o ΔH dessa reação. Lembrando, para a gente calcular o ΔH de uma reação usando energia de ligação, eu preciso ver todas as ligações que serão quebradas, rompidas nos reagentes e colocar um sinal positivo, porque ali vai absorver energia, e depois todas as ligações que serão formadas, que aí tem liberação de energia, e efetuar a soma desses dois valores. Então, meus reagentes, vou colocar aqui uma listinha tranquila, ó, organizada. Reagentes. O que vai acontecer? Eu tenho quebras de ligações. E essas quebras de ligações, o que vai acontecer em termos de energia? Uma absorção de energia, então vai gerar um primeiro ΔH com sinal positivo. Então, eu vou quebrar a ligação de hidrogênio e oxigênio, isto aqui é a molécula de água, então tem uma ligação, duas ligações. Só que no balanceamento, tá vendo que eu estou usando 2 mols de água? Então, eu vou ter 1, 2 vezes 2, total 4 ligações quebradas do tipo H com O. Bom, não tenho mais nada nos meus reagentes, então eu preciso ver o valor dessa ligação, que é 460. Então, nos reagentes, nós teremos uma absorção de energia total, que será 4 vezes 460. Esse valor vai gerar um primeiro ΔH, esse ΔH sinal positivo, porque é uma absorção de energia, e deve dar 1.840 kJ. Então, essa é a energia total absorvida para conseguir quebrar todas as ligações que estavam dos reagentes. Agora eu vou para o lado dos produtos. O que vai acontecer nos produtos? Nos produtos, a gente não tem quebras de ligações. A gente vai formar. Então, formações de ligações. E nessa formação, vai ter liberação de energia. Então, o ΔH vai ser negativo. O que eu tenho formado ali nos meus produtos? Aqui eu tenho H com H, que eu vou formar uma ligação. Como eu tenho balanceamento 2 mols, serão então 2 mols da ligação H com H. Depois eu vejo o valor. E eu tenho aqui nessa molécula do O2 uma ligação dupla. O dupla O. Então, agora nós devemos olhar os valores que estão na tabelinha. H com H, valor 436. Como eu tenho 2 mols, então aqui vai ser 2 vezes o valor 436. O2, que é esse O, duplo O, tem valor 490. Então, esse vai ser o meu segundo ΔH, que é o ΔH dos produtos, ou seja, é a energia liberada para fazer essas novas ligações. E isso aqui dá um valor 1.362, só que um valor negativo. Então, nós temos esses dois valores. Agora, o ΔH da reação, como que a gente vai calcular o ΔH da reação? O ΔH da reação é a soma desses dois.
absorveu 1840 para quebrar todas as ligações. E depois liberou 1362, esse é maior. Então, vai ter uma absorção de energia na reação, porque o ΔH1, que é positivo, que absorveu energia maior que o ΔH2. Então, o ΔH da reação final é a soma dos dois, do ΔH1 com ΔH2. Toma cuidado com o sinal. Então, vai ser mais 1840, mais, até colocar aqui bonitinho, ó, entre parênteses, menos 1362. Resultado final, o positivo é maior, mas quanto que deve dar isso? 478 kJ de energia. Certinho? Então, vocês perceberam que é simples a resolução de exercícios utilizando energia de ligação. Só tem que fazer uma resolução de forma organizada. Vai olhando as ligações que vocês devem quebrar depois que formar e coloquem os sinais corretamente. E detalhe, o ΔH da reação é a soma dos dois, ok? O exercício seguinte diz pra gente um processo onde o gás cloro amarelo esverdeado é altamente tóxico. Ao ser inalado, reage com água resistente nos pulmões, formando o ácido clorídrico, um ácido forte capaz de causar graves lesões internas, conforme a seguinte reação. Então, deu um contexto. Tem aqui a reação do cloro e ele é altamente tóxico. Utilizando os dados das constantes da tabela anterior, esses dados são o quê? De energia de ligação. Cada ligação, o valor está já dado. Marque a opção que contém o valor correto para a variação de entalpia verificada em kJ/mol. Então, quer dizer, na reação, quanto que vai dar esse ΔH aí? Então, vamos para o esqueminha. Início. Eu preciso quebrar essa ligação, quebrar essa e quebrar essa. Então, nos meus reagentes. Então, olha lá. Vamos começar a quebrar. Vai gerar um ΔH positivo. Absorve energia para quebrar Cl com Cl. Depois eu vejo o valor. H com O. Uma vez, duas vezes. 2. Agora eu posso ver o valor. Cl com Cl, 243. H com O, 464. Só que duas vezes. Pega tudo isso, soma é o ΔH para quebrar todas as ligações. E essa quebra vai dar um valor total de 1.171 kJ. Muito bem. Aí eu tenho as ligações para serem feitas, formadas. Essas a gente quebrou, agora nós vamos formar novas ligações. Produtos. Formar novas ligações. Vai gerar um segundo ΔH, esse de sinal negativo. Volto lá no processo, eu vou formar essa ligação de HCl. HCl, tem uma ligação lá em cima. Deixei aqui já representado. Tem uma ligação aqui, H com O, uma ligação de H com O. E eu tenho uma ligação de OCl. OCl. Então, essas são as ligações que eu tenho lá nos produtos. Vou na tabelinha, pegar o valor de cada ligação. HCl,
tabelinha 431. Anoto. HO, tabelinha 464. E OCl tem o valor 205. Então, pegando tudo isso, vai gerar um segundo ΔH. Sinal negativo, porque tem liberação de energia. Somando 1.100. E o ΔH da reação? O ΔH da reação, que eu vou calcular agora, é a soma dos dois. É o ΔH1 mais o ΔH2. Então, quem é maior, o positivo ou o negativo? Que deu mais 1.171 aqui, mais 1.100. Então, vai sobrar aqui positivo. Quanto? 71 kJ é o ΔH dessa reação. Portanto, um ΔH positivo, reação endotérmica, resposta letra B. Continuando, mais alguns exercícios. Temos aqui mais dois. O exercício 5, que fala de um quadro de energia de ligação, de novo, e esse processo, quanto que vai ter, então, de ΔH. Então, já pegaram o jeito. Como que a gente começa? Reagentes. Vou ter que quebrar essa molécula de CH4. Então, nos reagentes, eu tenho CH4, só toma cuidado que aqui a gente tem que abrir, são 4 ligações de C com H, é o metano. Então, precisa abrir bonitinho ali a ligação. Então, se tiver alguma dúvida, vem do lado, monta CH4. 1, 2, 3, 4 ligações do tipo C com H. Certinho? Então, vamos voltar na resolução. 4 ligações de C com H. Aí eu consigo quebrar esta fórmula. O que mais que eu tenho? 2O2. O O2 é uma molequinha assim, ó. O ligado com uma dupla com outro O. Isso é um O2. Só que eu tenho 2O2. Então, são 2 ligações desse tipo. Então, vai no esqueminha. 2 ligações de O dupla O. Aí, precisa pegar os valores. C com H, 413. 4 vezes 413. E O dupla O, 494. Cada ligação. Só que eu tenho 2. Isso vai gerar um primeiro ΔH. Esse primeiro ΔH, sinal positivo, absorve energia e deve dar 2.640. Então, nós já temos toda a energia necessária para quebrar essas ligações. Agora, vamos para os produtos. Produtos eu tenho aqui, ó, CO2. Então, abre. CO2 é assim, ó. Vou fazer aqui no cantinho. Tem um oxigênio, uma dupla, um carbono no meio e outra dupla com oxigênio. Então, eu tenho ligações do tipo C com O, dupla. Só que eu tenho 2, uma de cada lado. Então, do lado dos produtos, eu tenho 2 ligações O dupla com C. O que mais que eu tenho? Água. Então, uma água, se a gente for abrir, já tem um H ligado com O e, de novo, essa ligação acontecendo. Já tem 2 ligações. Como aqui eu tenho 2 águas, vai ser o dobro, 2 vezes 2. Então, no total, 4 ligações de HO.
Então, agora, vai na tabelinha, pegar os valores, O dupla C, C dupla O, 840. 2 vezes 804, não 40. E H com O, 463, cada ligação, só que serão 4. Aí eu pego tudo isso, vai gerar um ΔH de número 2, sinal negativo, porque vai ter liberação de energia e esse valor 3.460 kJ. E o ΔH da reação, o que a gente vai fazer? Somar os dois, mais 2.640, que foi a energia absorvida para quebrar as ligações, menos 3.460, a energia liberada para poder, então, formar todas as ligações. Quem que é maior? O negativo. Então, é um ΔH negativo de resultado final 820. Portanto, um processo exotérmico. Menos 820, como era um teste, resposta A. E a última questão que eu tenho para cálculo de ΔH usando entalpia de ligação, energia de ligação, traz um processo onde o dicloroetano é uma importante matéria-prima na indústria química e é obtido entre a reação do eteno com o cloro. Bom, a reação está feita. Tenho a tabelinha novamente e preciso calcular o ΔH da reação. Então, como sempre, vou fazer aqui um cálculo. Reagentes. O que eu tenho aqui nos meus reagentes? Volta lá na reação. Reagentes são esses dois compostos. O primeiro é o eteno. O que eu tenho nesse eteno? O C está ligado com H. Então, vou fazer o C dupla C. Aqui, ó, um H, outro H. Do outro lado, a mesma coisa. Um H, outro H. Então, eu vou quebrar C com H uma vez, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 ligações de C com H dentro desta fórmula. E aqui no meio eu tenho C dupla C. Então, eu tenho C dupla C. É isso que eu tenho na molécula do eteno. A outra, Cl2. Cl2 é simples, Cl com Cl, comumzinho. Então, eu vou na minha listinha, uma ligação Cl com Cl. Agora, os valores eu devo pegar na tabela dada. C com H, 412, eu tenho 4 vezes 412. C dupla C, 612. CL, 242. Pego tudo isso e faço a soma. Essa soma vai dar um primeiro valor de ΔH, sinal positivo, valor 2.502. Como está falando em quilojoule, tá aqui bonitinho. Agora, faço meu cálculo dos produtos. Lembrando que nos produtos nós temos ligações que são formadas, liberação de energia. Produto, ó, CH2 é o mesmo CH2 aqui. Então, tenho 2 ligações para o lado de cá, 2 para o lado de lá. 1, 2, 1, 2. É a mesma coisa. Então, nos produtos, eu também continuo encontrando 4 ligações do tipo C com H. O que mais que eu encontro? Volta lá, formulita. Aqui no meio, eu tenho uma ligação C com C, só que é uma ligação simples. Então, na minha listinha, uma ligação simples carbono-carbono. E eu tenho aqui fora carbono-cloro, 1, 2 vezes.
Então, na minha listinha, 2 vezes carbono com cloro. Essas são as ligações. E aí, vou pegar valores. CH valor 412, 4 vezes 412. C com C na ligação simples, 348. E o carbono cloro, valor 338. Só que são 2 ligações de valor 338. Soma tudo, vai ter um segundo valor de ΔH, esse ΔH2 com valor negativo, liberação de energia 2.672 kJ. Então, fazemos a soma dos dois para ver o que vai resultar para a gente de entalpia de reação. Mais 2.502 com o menos 2.672. Quem é maior é o negativo. Então, uma reação com liberação de energia, fazendo essas continhas, deve dar um valor 170 kJ. Então, a gente conseguiu achar o ΔH da reação através das energias de ligação. Para responder, como é um teste, resposta letra A. Então, espero que vocês tenham gostado. E lembrando que energia de ligação é apenas mais uma maneira de calcular ΔH. Então, ΔH de uma reação, para fechar o assunto termoquímica, eu posso falar assim, ó, cálculo de ΔH. Como que eu faço para calcular o ΔH de uma reação num exercício? Depende das informações que a questão vai fornecer. Primeira possibilidade, ele pode fornecer as entalpias das substâncias. Então, partindo de entalpia de cada substância, também chamada de ΔH de formação. Então, neste caso, ele vai falando, olha, a água tem uma entalpia de formação, menos 68, sei lá, quilojoule, o CO2. Então, ele vai dando as energias de cada substância. Como você faz? É o primeiro processo. Você vai separar, vai colocar todos os valores dados e vai fazer final menos inicial, produto menos reagente. Então, para isso, você deve ter as entalpias das substâncias, das fórmulas inteiras. Segundo processo, partindo de várias equações. Então, ele quer chegar num cálculo de ΔH de uma reação e ele vai te dando um monte de equações, 2, 3. Então, o que você vai fazer com várias equações? Vai usar a lei de Hess, que nós já vimos também. Lei de Hess, o que significa? Que você vai trabalhar com essas equações, somando, multiplicando, invertendo, o que for necessário fazer com as equações dadas na questão para chegar na equação pedida, aquela que você não tem o valor do ΔH. E terceiro e último processo, você vai partir do quê? Das energias das ligações químicas. Então, partindo de energia de ligações, como que eu faço para calcular o ΔH? Aí eu faço
todo o processo que a gente viu agora, que é então a energia absorvida para romper as ligações nos reagentes, mais a energia liberada para formar as ligações nos produtos. Então eu falo assim, ó, o ΔH da reação, vou colocar assim, é um ΔH1 mais um ΔH2. Onde o ΔH1 é a energia absorvida nos reagentes, o ΔH2 é a energia liberada nos produtos. Então, reagentes, esse ΔH1 sempre é positivo, produto, o ΔH2 é sempre negativo. Combinadinho? Espero que vocês tenham gostado e agora vocês podem fazer todos os exercícios de termoquímica. Pediu para calcular o ΔH, você deve estar atento a que tipo de informação a questão forneceu. O que ele me deu? Da onde que eu vou partir? Então, vou partir da entalpia da substância, entalpia de formação, formação ou substância é a mesma coisa. Então, ele te dá as fórmulas, os valores das entalpias das substâncias, e aí eu faço final menos inicial, produto menos reagente. Ele me deu na questão várias equações, eu vou trabalhar com essas equações, processos algébricos, é a famosa lei de Hess. Então, álgebra, processos algébricos, certo? E por último, é esse contexto de energia de ligação, onde a gente vai fazer um balanço energético, colocando toda a energia absorvida para romper as ligações que estavam nos reagentes, somada à energia liberada para formar as novas ligações. Fiquem bem, um abraço e bons trabalhos!